Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta, hoje para debater sobre educação, a reforma e o novo ensino médio, aplicado aí em muitas escolas federais, agora também estaduais. Em que pé estamos com a aplicação desse novo ensino médio? Você aí que assiste ao Câmara em Pauta, é contra, é a favor? O que você pensa para a criação do seu filho, da sua filha? Você é adolescente, né? Tem muito hoje a ideia de protagonismo adolescente. O que você está achando dessa reforma? Você é a favor, você é contra? A gente vai debater hoje aqui alguns pontos e eu trouxe duas convidadas para esse Câmara em Pauta de hoje. Débora Goulart, que é representante da Rede Escola Pública e Universidade e desde 2014 é professora aí do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Débora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço. E também com a gente, Cláudia Costin, que é diretora do CEIP e professora visitante aí na Faculdade de Educação de Harvard. Olha só, o CEIP que é ligado à Fundação Getúlio Vargas. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Câmara em Pauta. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. Olá, um prazer estar com vocês, Leandro, Débora e quem nos assiste. Maravilha. Então vamos começar aqui tentando explicar aí as principais mudanças, né, pelo menos alguns pontos. A gente tem um incremento, né, segundo aí a proposta do governo de 2.400 para 3.000 horas, disciplinas não exatamente eletivas, mas itinerários de formação mais aprofundados, talvez, né? Isso que a gente vai debater agora aqui, um pouco dessas mudanças. Existem muitas vertentes, algumas a favor, algumas contra. Nós trouxemos aqui, evidentemente, duas pessoas que têm pontos de vista diferentes, e eu acho que seria legal, de início, um posicionamento de cada uma para a gente entender que pontos que vocês pensam para serem contra ou para serem a favor. Queria começar com a Débora. Débora, como é que você está vendo essa reforma, esse novo ensino médio, que deve ser aplicado aí até o final do ano que vem, né? Até o ano que vem, aliás, até 2023. Bem, queria agradecer primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui, né, principalmente pelo fato de estar no mesmo município, trabalhando aí na região da Grande São Paulo, então é um prazer estar com a Cláudia e a gente poder debater, porque às vezes a gente acaba fazendo lives de um posicionamento só, então é muito importante a gente poder debater. Eu quero trazer aqui uma posição, na verdade, baseada em vários estudos que a gente já vem fazendo. Esses estudos não são recentes, mas os estudos mais recentes se somam aos mais antigos, né, sobre a demanda do ensino médio. Então, dizer que não é uma posição só minha, mas de um conjunto de educadores e educadoras de grande parte do país, corroborados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que viram, né, desde o início na discussão sobre a reforma, na verdade, desde 2013, quando o PL aparece, né, o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio foi contrário aos princípios que já estavam postos em 2013, mas muitos deles foram aprofundados, né, ficaram mais graves agora com a reforma, que foi feita via MP, ou seja, passou por cima da discussão que já vinha sendo feita desde 2013, e o ponto fundamental da reforma do ensino médio é que ela cria uma ruptura num processo importante da história do ensino médio no Brasil, que é a tentativa de universalizar o ensino médio igual para todos e de qualidade, né? Ou seja, que a gente não tenha ensinos diferentes para pessoas de condições socioeconômicas, de classes sociais diferentes, de regiões diferentes. Isso vinha sendo conquistado aos poucos, com muita dificuldade, mas que já é um processo longo desde a Constituição e da LDB. Então, essa é uma primeira questão. A outra é que o ensino médio no Brasil, ele sempre teve dificuldades, porque ele não foi um projeto de Estado, ele não foi um projeto de ampliação para todos os jovens e para jovens, ele foi acontecendo segundo a demanda social, e ele não teve, por exemplo, financiamento previsto até 2007, quando o Fundef, voltado para o ensino fundamental, se torna Fundeb, colocando o ensino médio como educação básica, né? Então, a grande questão central para nós é olhar o ensino médio como aquele que dá garantias para o direito à educação
na verdade, atendendo ao que está na Constituição e na LDB, né? Ou seja, que eles possibilitem a continuidade dos estudos, que ele possibilite a educação profissional e que ele possibilite a formação para a cidadania, ou seja, que ele seja um ensino completo, integral, formativo e emancipatório para todos os jovens e todas as jovens. A reforma do ensino médio, ao criar os itinerários formativos, ela impede que isso aconteça. E ela impede também que a gente tenha, na verdade, o que se diz do protagonismo juvenil, porque a escolha do jovem ela está subordinada às condições efetivas das redes, tanto estaduais quanto federal, de escolha, ou seja, de oferecimento desse tipo de itinerário. Então, na verdade, sob a ideia de que o jovem pode escolher, ele tem feito algumas escolhas que, na verdade, se apresentam ao fim e ao cabo como limitações, tanto na continuidade dos seus estudos, quanto no aprofundamento profissional e também no ensino chamado propedêutico, né? Ou seja, de todas as áreas, de todas as disciplinas do conhecimento. Para começar, eu queria lançar essas questões que eu acho que são muito importantes e que a gente não consegue entender se a gente não olha para a história do ensino médio no Brasil, para a constituição do ensino médio, porque se a gente fizer comparações em termos de avaliação externa, a gente acaba comparando países que historicamente são incomparáveis. Se a gente olhar Finlândia, Coreia, Índia, Brasil, e olhar só os resultados da avaliação externa, a gente não consegue entender por que as reformas curriculares no Brasil não têm funcionado, né? Para começar, eu colocaria, acho que essas questões para a gente dialogar. Eu vou tentar, até antes de ouvir a Cláudia, explicar um pouquinho para quem assiste, né, que de repente não está familiarizado com o assunto. Essa reforma já vem acontecendo, ela foi aprovada em 2016, né, final ali do governo Temer, aí teria um prazo de 5 anos para ser colocado em prática, então agora vai se estender para o segundo ano, 2023 para o terceiro ano. A ideia é que 1.800 horas de grade sejam comuns, né, da chamada formação generalista, com todas aquelas disciplinas que você está acostumado aí, que você que já passou pela escola, pelo ensino médio, sabe que tem. E aí, a partir de um determinado momento, em vez das disciplinas continuarem, né, na formação generalista tradicional, como existem nas outras escolas, os alunos vão poder escolher itinerários formativos. Então, se dedicar mais com uma maior profundidade, por exemplo, às disciplinas de humanas ou exatas, ou ciências, né, ou enfim, o que eles escolherem ali, aí dá para a gente fazer depois a pesquisa e colocar tudo bonitinho para você, mas só para que você tenha uma noção do geral, né, você que nos assiste, vão se escolher esses caminhos, inclusive, incluindo aí a formação profissional, né, formação para uma profissão, que é um dos grandes argumentos para ter feito essa reforma, para que pudesse manter os adolescentes na escola, porque, enfim, entre aspas, a escola era chata, os adolescentes não conseguiam se manter, a evasão escolar era muito grande, e de repente trazer ali uma formação profissional para o estudante seria mais interessante, mais prática, para que ele conseguisse aplicar no seu dia a dia, mas tem todas essas circunstâncias que também a Débora colocou. Eu quero ouvir a Cláudia com relação a esses pontos, inclusive que a Débora colocou, para a gente poder fazer esse debate e depois aprofundar em questões aí um pouco mais detalhadas. Cláudia. Olha, então, um prazer, novamente, um prazer falar com vocês, ouvir a Débora, pontos muito importantes que foram trazidos. Eu queria começar dizendo quando é que iniciou-se esse processo de discussão. Em 2003, mais ou menos, o Edgar Morin veio ao Brasil e pouco depois ele publicou um livro. Edgar Morin é um grande pensador da educação, já com 100 anos, e continua pensando a educação, em que ele relatava a situação do ensino médio francês. E ele, nesse livro chamado Religação de Saberes, ele protesta contra o fato que, pasmem, a França tinha 7 horas de aula no ensino médio e 8 matérias obrigatórias. Ele falava, isso é a fragmentação absoluta dos saberes. A partir disso, o governo começou, à época, governo Lula, começou a discutir como é que a gente faz, porque nós estávamos com 3 matérias obrigatórias, 4 horas de aula em média, à noite, muitas vezes, 3 horas de aula, e os alunos acabavam recebendo um verniz de cada disciplina, e, nesse sentido,
havia um consenso que o Edgar Morin tinha toda a razão. Não faz sentido, seja por interesses corporativistas, seja por outras visões, que cada aluno receba um pouquinho de cada coisa sem aprofundar, sem ensinar a pensar. Ao longo dos anos, eu acompanho o MEC há muito tempo, começou-se a discutir como é que a gente faz, e foram olhar para a experiência internacional, sim. Porque o Brasil é a 12ª economia em termos de PIB, não ter o direito de pensar pequeno. Então, vamos olhar para o que funciona de acordo com a ciência, né? Chega de negacionismo científico em saúde, mas em educação também. E o que se mostrava é que nós criamos um modelo que só o Brasil tem e que não funcionava. Só para pegar os dados do último SAEB, 10,8% dos alunos do terceiro ano do ensino médio, e isso foi um progresso em relação a 2017, tem os conhecimentos básicos em matemática e 36,1% em português, em leitura e interpretação de texto, que vai ser fundamental para a cidadania, para o mundo do trabalho, para a vida. Então, tem uma coisa profundamente errada no ensino médio, tinha razão o governo desde 2006, 2007, quando começou a repensar o ensino médio. O que aconteceu que complicou a narrativa de como construir? Todos eles pensaram em alguma coisa parecida com o que fazem países com bons sistemas educacionais, que é expor os alunos para o conjunto das disciplinas, de preferência agrupadas em alguma coisa que depois virou as áreas de conhecimento, e depois permitir a escolha de uma área de aprofundamento. Todos os países que estão entre os 30 primeiros no PISA fazem assim. O Brasil optou por um outro caminho que a maioria dos países não escolhe. E aí, algumas chaves vieram de um educador brasileiro, infelizmente já falecido, o Antônio Carlos Gomes da Costa, que veio com a ideia de que você conecta melhor o aluno de ensino médio ao seu aprendizado, lembrando que evasão escolar era absurda e continuou até 2019, mas caindo lentamente. E nas pesquisas tudo mostrava que era porque eles não sentiam que aquele conjunto imenso de matérias e fragmentadas não falavam, não dialogavam, como propõe o Paulo Freire, com a vida deles. Então, Antônio Carlos Gomes da Costa, vamos trabalhar a ideia de um projeto de vida do aluno, ou seja, ele descobrir que ele é portador de sonhos que podem ser conectados com o que ele aprende na escola e, dessa maneira, promover protagonismo juvenil. A OCDE se inspirou na ideia de Antônio Carlos Gomes da Costa, um grande educador, foi aluno do Paulo Freire, seguidor do Paulo Freire, e veio com essa ideia, vamos fazer o que em inglês se chamou Student Agency, é um documento muito bom da OCDE sobre isso, e fazer com que, como já se fazia nesses países, o aluno escolha áreas de aprofundamento. De fato, não foi em 2016, Leandro, foi em 2017 que acabou saindo a lei do ensino médio. Infelizmente, concordo com a Débora, por medida provisória, eu acho que reformas educacionais têm que ser discutidas. Há um consenso, até no lançamento disso tudo, foi o Paim, foram os ministros de vários governos lá para respaldar essa ideia, mas teria sido um ganho muito bom se fosse por projeto de lei discutindo com a sociedade, porque do jeito que estava não dava para continuar. E essas são minhas colocações iniciais. E foram precisas, porque eu já vou encerrar aqui o primeiro bloco, acho que a gente conseguiu contextualizar relativamente bem a problemática. No segundo bloco, então, eu vou aprofundar, pegar algumas questões um pouquinho mais polêmicas aqui e ali para ouvir o ponto de vista de vocês. Infelizmente, eu expliquei isso aqui para a Débora antes da gente começar o programa. O tema é muito complexo para um tempo muito curto que a gente tem, mas a gente vai tentar fazer... Sempre assim, a gente já está até acostumado. Mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Logo depois do intervalo, a gente volta e continua esse assunto. Pausa e voltamos já.
Legal, de volta com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre educação, sobre o novo ensino médio, a reforma do ensino médio, recebendo aqui duas convidadas de altíssimo currículo e gabarito, a Débora Goulart, que é representante da Rede Escola Pública e Universidade, professora da Unifesp, e a Cláudia Costin, que é diretora do CEIP, o Centro de Excelência em Políticas Educacionais, ligado aí à FGV, além de um currículo super extenso de estudos na área da educação que a Cláudia tem. A gente conseguiu mais ou menos contextualizar, né, os pontos principais aí da reforma, e eu quero provocar vocês, começando pela Débora, muita gente fala que ao escolher, né, um itinerário formativo, só para você que perdeu o primeiro bloco, é isso, né? Antes o aluno tinha todas as disciplinas, né? Você sabe, nos 3 anos colegiais, agora ele tem mínimo de horas, 1.800 horas para todas as disciplinas, e depois, a partir daí, ele escolhe aquelas disciplinas em que ele quer se aprofundar, ou então, inclusive, formação profissional. Será que abrir mão dessa formação tradicional significa que o aluno teria alguma defasagem na aprendizagem essencial, necessária para a vida, necessária para o vestibular? E aí a gente pode questionar também se o vestibular, desta forma como é feito, é a melhor forma de ingresso na universidade, ou não. Ou, como colocou a Cláudia aqui, existia um problema no ensino médio, ele precisava ser modificado. Claro, estamos aqui todos de acordo que não arbitrariamente, não autoritariamente, mas era necessária essa mudança. Queria começar ouvindo a sua visão, Débora. Bom, então vamos lá, né? Eu acho que a grande questão é que a reforma parte de um diagnóstico que não confere com a realidade. Quando a gente olha para as disciplinas, né, do ensino médio, em grande medida, no Brasil, os estudantes têm pela primeira vez na vida contato com determinados saberes. Vou falar aqui de alguns. É o caso de física, química, sociologia, filosofia. É a primeira vez que eles veem esse tipo de conhecimento sistematizado, científico. E eu concordo com a Cláudia totalmente quando ela fala da fragmentação do saber, né? Isso é uma discussão que vem desde os anos 80, né? Paulo Freire falava muito a respeito dos temas geradores, da necessidade dos projetos políticos pedagógicos serem gestados nas escolas para dar conta justamente das necessidades, não só de trabalho, mas também dos conhecimentos que são necessários, porque a escola é o único espaço em que os estudantes têm acesso a esse tipo de conhecimento. Nenhuma outra instituição social faz isso, então a escola é o único lugar que garante esse tipo de conhecimento e, portanto, a necessidade da integração entre esses conhecimentos. Acontece que essa integração, ela só ocorre de maneira efetiva se você tem uma estrutura educacional e condições de trabalho dos docentes que possibilite que essas metodologias, porque ninguém, né, que fala contra a reforma do ensino médio propõe retrocesso ao ensino tradicional ou ensino conteudista. Ao contrário, o que a gente fala é justamente a necessidade de que esses conhecimentos eles sejam efetivamente apropriados pelos estudantes e que eles sejam efetivamente conhecimentos profissionais, né? E o que a gente percebe é que o modelo que melhor responde a isso é do ensino médio integrado. Por exemplo, vou falar aqui dos institutos federais, né, que tiveram uma ampliação significativa, que tem uma estrutura que garante que o estudante chegue à universidade, que ele tenha uma profissionalização efetiva, ele consegue, né, os dados mostram isso, que ele consegue entrar no mercado de trabalho e que tenha uma formação ampla em todas as disciplinas do saber. Isso porque o projeto de efetivação dos conhecimentos ele é integrado. O que o ensino médio, a reforma faz? Ela fragmenta em itinerários formativos, impedindo, na verdade, que os estudantes possam aprofundar os conhecimentos, quando, na verdade, o que eles terão agora é uma limitação na possibilidade de conhecer determinadas áreas. Então, por exemplo, quando a gente tem, né, grande parte da sociedade, por exemplo, médicos, que são negacionistas, nós estamos falando de uma classe médica que teve alta escolaridade, né? Ou seja, tirar ciências humanas ou tirar ciências exatas para que alguém das humanidades não consiga entender os dados do censo, ou que um médico não consiga entender o que é atender humanamente as pessoas,
na verdade, um déficit muito grande para a sociedade e um retrocesso do ponto de vista do acesso à educação. Quer dizer, pela sua ótica, a gente está limitando o conhecimento em vez de abrir o conhecimento, né? Queria ouvir depois a gente pode... É isso. Na verdade, os estados têm chamado, na verdade, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, chama de aprofundamentos. E a gente que tem feito a crítica tem olhado para isso como limitações, né? Ou seja, eles não aprofundam, eles têm limitado. E aí a gente pode discutir por que isso acontece. Porque a estrutura das escolas, na verdade, não permite que os aprofundamentos aconteçam, assim como a formação dos professores e a condição do trabalho dos professores. Então, aí a gente pode discutir um pouco os dados, as metas do PNE, aquelas que foram eleitas para serem cumpridas e aquelas que não foram cumpridas, né? A gente tem, por exemplo, 30% das escolas no Brasil que tem laboratório de ciências. Como é que a gente vai fazer um itinerário formativo de qualidade com essa estrutura? Exato, eu quero ouvir a Cláudia sobre isso, até porque discorreu também brilhantemente na questão teórica do assunto, mas só para ajudar aqui na colocação e colocar, né, para quem está assistindo também, o projeto em si, a mim, né, olhando, não me parece ruim, mas quando a gente vai para a realidade da educação brasileira, em que as escolas, muitas são sucateadas, não se tem uma estrutura decente, nem para o ensino tradicional que já existia, que dirá fazer um projeto desse, comparando com outros países ou não, né Cláudia? O Brasil não só ele tem uma realidade, né, cada país tem a sua realidade, mas há realidades diferentes entre estados brasileiros, né? Entre poucos municípios que separam ali, tem pouca distância, já tem realidades completamente diferentes. Inclusive na questão estrutural, acho que entra aí o que a Débora falou, que quando o aluno vai escolher os itinerários formativos, né, o que seriam as disciplinas em que ele gostaria de se aprofundar, as escolas talvez não tenham condição de oferecer todos ao mesmo tempo, e alguns municípios só possuem uma escola, e aí o aluno teria que mudar de escola ou mudar de cidade, e talvez ele não consiga fazer isso, justamente pela estrutura social dele, e aí ele ficaria preso a escolher uma coisa que talvez ele não quisesse, seria mais um limitador. Cláudia, quero ouvir você sobre isso. Então, vamos falar, e eu gostei muito de um ponto que a Débora levantou, que são as condições de trabalho dos professores. Eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, fui secretária de educação e hoje sou mentora de 53 secretários estaduais e municipais de educação, então, e não só indo nas escolas e vendo as diferentes realidades que de fato existem. Mas eu queria comentar uma coisa importante, Leandro. Existe uma narrativa paralisante no Brasil, e eu que fui diretora global de educação do Banco Mundial, visitei escolas na África, em várias partes da África, e pude me deparar com situações ainda mais desafiadoras. E uma das condições desafiadoras que nós temos no Brasil, que, repito, não tem o direito de pensar pequeno, porque é a 12ª economia do mundo, em termos de PIB. Então, não é que nós somos um país pobre, nós somos um país desigual. Uma das coisas que me chama a atenção, e deve chamar a atenção de todos vocês que nos assistem, é que o professor dá aula em 3 ou 4 escolas. O que não é a realidade de países de renda menor que a nossa, inclusive na América Latina. Eles dão aulas em uma escola, com dedicação exclusiva, aliás, como acontece muitas vezes nas federais. E devem conseguir se capacitar de uma maneira melhor também, né, Cláudia? Isso. Então, eles dão aula numa única escola, onde há de 7 a 9 horas de aula e outras atividades por dia. Os professores estão lá, eles têm tempo de trabalhar colaborativamente. Por isso, acerta a nova lei do ensino médio ao apontar, inclusive colocando incentivos financeiros para o caminho de aumentar 1 hora agora e caminhar para escolas em tempo integral, até porque o Brasil criou um exemplo que funcionou muito bem. Eu queria lembrar que Pernambuco, que hoje está praticamente com toda a rede de ensino médio em tempo integral, em 2007 eles eram o penúltimo colocado no ranking do IDEB,
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em 10 anos, mudou o governo, eles passaram a ser o terceiro com um nível socioeconômico muito mais baixo que outros países, mas foram construindo ao longo dos anos escolas em tempo integral. Porque o mais desafiador em tempos de futuro do trabalho, eu integrei a Comissão Global para o Futuro do Trabalho da OIT, e eu fui a única pessoa de educação entre os 26 membros que trabalharam lá em Genebra para pensar o que o advento da inteligência artificial, dessa automação acelerada que extingue o posto de trabalho vem trazendo. Quem tem só competências básicas, mesmo competências intelectuais, vai ser substituído por máquinas. 2 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030, e o Brasil já começou essa trajetória. Então, vai ser muito importante que a escola ensine a pensar, não só como eu disse antes, a adquirir um verniz de cada uma das áreas, até porque essas áreas são expostas no Fundamental 2. Todo mundo esquece dos anos finais do Fundamental, onde existe ciências e, de uma maneira agregada, se expõe, onde existe uma exposição do aluno às humanidades, às chamadas ciências humanas. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu queria trazer é que parte desse negacionismo científico é de jovens que foram expostos exatamente a essa fragmentação. Hoje em dia, no Japão, na faculdade de engenharia, se ensina filosofia. Não há porquê o curso superior ser igualmente fragmentado. Nós removemos o antigo básico, onde uma parte desse trabalho podia ser trabalhado. E eu não quero negacionismo científico na educação também, porque se nós temos uma jabuticaba, 13 matérias para 4 horas de aula, como corretamente diagnosticou o Haddad, o Tarso Genro, depois o Paim e o Mendoncinha, que era o ministro Temer, de fato isso tinha que ser resolvido e avançar no sentido de ensinar o aluno a pensar cientificamente, a pensar historicamente, a pensar sistemicamente. Não vai ser dando um verniz de cada disciplina que os alunos vão aprender. Isso daqui permite decorar, como disse uma vez o André Schleicher, ele falou: o aluno brasileiro típico sabe a tabela periódica de cor, mas não sabe o que fazer com ela. Esses são os negacionistas em saúde que não aprenderam a pensar, inclusive cientificamente. Maravilha, vou fazer mais uma pausa então, a gente vai para o intervalo e já voltar com o último bloco. O tempo passa muito rápido, e vocês expõem de uma maneira brilhante, muito concisa, muito agradável de fazer essa edição do Câmara em Pauta com vocês, mas como a gente estourou um minutinho no primeiro bloco, eu vou agora para mais um intervalo. Na volta, então, a gente continua esse assunto e tenta aí, pelo menos, dar uma conclusão. Eu vou fazer uma provocação, que eu já antecipo aqui para você, para cada uma delas. Se o ensino médio ele ainda carece de outras reformas ou carece de uma melhor estrutura, qual seria a reforma ideal que cada uma delas, a Débora e a Cláudia, faria para o ensino médio? Voltamos já. Legal, Câmara em Pauta de volta, hoje debatendo aqui sobre a reforma e falando do novo ensino médio, programa Câmara em Pauta educacional hoje, com a Débora Goulart, que é representante da Rede Escola Pública e Universidade e professora da Unifesp, e também com a Cláudia Costin, que é diretora do CEIP, o Centro de Excelência em Políticas Educacionais, ligado aí à FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e aí com extenso currículo na educação nacional e internacional. Eu terminei o bloco anterior deixando aqui uma provocação para vocês, né, porque nós falamos um pouco das mudanças, da questão da carga horária, da questão da grade curricular, da questão dos alunos poderem escolher o itinerário ou aprofundamento nas disciplinas, ou não aprofundamento, né, de acordo aqui com as visões que eles podem escolher. E falamos um pouco da capacitação dos professores, né, dos profissionais da área, que acho que teria que ser muito melhor capacitado, mas enfim, a gente já deu uma debatida. A verdade é, se o ensino no Brasil, e ele tem um grande problema, né? Sempre teve esse grande problema, é problemático, é difícil, é
é complicado de você manter as pessoas na escola, as pessoas, principalmente na escola pública, né? As pessoas que vêm da periferia, as pessoas que não têm uma condição social, às vezes nem digna, não tem comida no prato, falta às vezes merenda na própria escola também. Diante de todo esse cenário da complexidade que se apresenta no Brasil, porque temos estados, cidades, diferenças regionais, diferenças nas classes sociais, nas condições sociais, que reforma ou como vocês gostariam que fosse o ensino médio ideal, aquilo que vocês enxergam? Olha, aqui dá para formar um cidadão, aqui dá para formar alguém que possa ter tanto um acesso à universidade, seguir uma carreira acadêmica, como acesso à universidade para seguir uma carreira prática, uma carreira profissional, seja intelectual, seja braçal, tendo disciplinas que ensinem a pensar ou não. O que seria para vocês um ensino médio ideal, Débora? Eu vou aceitar a sua pergunta com muito gosto e aceitar a provocação da Cláudia também, sobre a gente não poder pensar pequeno, né, sendo o Brasil o país que é, e dizer que para nós, não só para mim, mas para um conjunto, né, de entidades que trabalham há muito tempo na educação e trabalham com o ensino médio, eu estou com formação de professores, trabalho com a licenciatura já há bastante tempo, e na rede a gente trabalha diretamente com as escolas, dizer que o ensino médio, ele primeiro ele precisa ser universalizado, ele não é universalizado, a gente tem 28% dos estudantes em idade escolar fora do ensino médio. Um segundo ponto é que isso está no PNE, né, ou seja, tem alguns elementos que são levados em conta e outros não. A gente precisa melhorar o financiamento. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, o Fundeb garante R$ 314 por mês por aluno, enquanto você tem uma média da OCDE de 2.500, isso transformado em reais, de R$ 2.500 por aluno. Então, a gente vê aí o tamanho da diferença que a gente tem, né? Os 10% do PIB para a educação não foram garantidos no PNE, então a gente precisa de mais investimento. Um outro elemento que é fundamental para garantir justamente que o professor ele fique nas escolas e que ele tenha dedicação àquele grupo de estudantes e àquela comunidade, é que a gente possa atender a meta do PNE, que diz que nós deveríamos igualar o salário dos professores aos outros profissionais que têm a mesma escolaridade. Hoje, o salário do professor no Brasil é 78% menor do que o salário dos profissionais com a mesma escolaridade. Um outro elemento importante, quando a gente cria, com a reforma, o itinerário formativo, a gente tem na lei 5 itinerários, 4 das áreas e 1 profissional. Quando a gente vai para os estados, o que acontece? Não dá para as escolas terem os 4 itinerários. Então, o que os estados têm feito? Itinerários combinados. Então, pegam 2 áreas e combinam, outras 2 áreas e combinam. E aqui em São Paulo, por exemplo, as escolas são obrigadas a oferecer itinerários que tenham pelo menos as 4 áreas. Então, a gente pode dizer que, de certa maneira, as áreas estão sendo atendidas, mas a escolha do estudante não. E a gente não consegue aprofundar os conhecimentos, não consegue profissionalizar, porque são cursos de curta duração, que eu vou aqui citar, inclusive, uma pesquisa do INSPER, que mostra que o Pronatec não garantiu mais empregabilidade para os jovens. Então, o ensino médio, que tem funcionado para garantir o que está na Constituição e na LDB, é um ensino médio integrado em que a gente tem atendido, por exemplo, um valor de financiamento próximo à média da OCDE, que são institutos federais, e, por outro lado, a gente garante condições de trabalho e condições de formação e dedicação aos estudantes, e aí a gente não tem mais esse problema de você ter, por exemplo, uma disciplina em que você vai ter pinceladas. Com a reforma do ensino médio, a gente tem pinceladas, porque o estudante vai, muitas vezes, com 14 anos, escolher um caminho que não vai ter volta, né? Porque ele vai fazer o ensino médio e lá na frente ele não sabe se ele vai continuar naquela determinada área, então não há possibilidade dele experimentar vários conhecimentos diferentes na juventude, que é exatamente o momento fundamental para que ele possa experimentar conhecimentos. Não há como refazer o ensino médio, né? Não há como refazer o ensino médio. E aí, lá na frente, e sem contar que o processo de implementação, infelizmente a gente não vai poder falar disso aqui, o processo de implementação foi tão assoberbado que ele aconteceu durante uma pandemia, quando os estudantes não estavam em contato com seus pares, com seus colegas, com seus professores.
Tanto é assim que o Rio de Janeiro e Bahia estenderam o prazo de implementação, porque não vão dar conta de fazer tamanho a displicência com que o governo tem feito a implementação. E aí não é só o MEC desse governo, né? O Concede também tem acelerado o processo, e a gente tem falado que é um erro, né? No mínimo, já que foi via MP, é que a gente possa democraticamente discutir. Tem um PL, né, falando sobre isso, ou seja, pedindo a prorrogação do prazo para que a sociedade possa discutir, até porque a implementação foi feita sem que os estudantes pudessem participar, né? E a extensão, infelizmente, que a gente tem visto em vários estados, a extensão de 2.400 horas para 3.000 tem sido feita em disciplinas em formato à distância, justamente num país em que uma quantidade significativa dos estudantes, 70% dos estudantes têm acesso a estudar em equipamentos, como, por exemplo, estudar somente pelo celular, ou seja, a gente vai ampliar o tempo de estudo, mas com uma qualidade muito inferior. Então, eu acho que a gente tem que pensar grande, sim, e pensar grande significa mais financiamento, um salário decente para os professores, uma estrutura que garanta um ensino profissionalizante, propedêutico e a continuidade dos estudos para aqueles que assim desejarem. Pensar grande e macro. Só antes de eu passar para a Cláudia, muito curtinho mesmo, só um sim ou não, e uma justificativa bem breve. Você acredita que a reforma possa voltar atrás? Dá para brecar essa reforma? Eu acredito que sim. Até porque o que eu vejo nas escolas nesse momento é que quando os jovens, nesse começo do ano letivo, quando eles se depararem com os itinerários que estão nas suas escolas, e que não foram os itinerários que eles escolheram, porque eles fizeram as escolhas, no caso, vou falar de São Paulo, tá, gente, que é onde a implementação está mais adiantada. Eles tiveram menos de um mês para fazer uma escolha em 3 telas, em que eles tinham 11 itinerários, Novotec integrado e 21 cursos de Novotec expresso, sem ter contato com ninguém, sem nem saber o que era a reforma. Nós recebemos em várias lives perguntas de professores perguntando, mas afinal, o que é a reforma? Então, como é que os professores poderiam orientar os estudantes? Então, me parece que quando as famílias e os estudantes tomarem pé do tamanho da tragédia que é a reforma, a gente vai ter condições de pressionar os governos para que a gente possa, no mínimo, estacionar para rediscutir. Porque se a MP não foi uma boa maneira, e realmente não foi, a gente tem que garantir que a democracia, pelo menos, aconteça no debate para que a gente possa realmente ter uma reforma que diga realmente respeito aos anseios da juventude e das suas famílias. Quando for para a prática. Cláudia, 4 minutos para você. Qual o melhor método, estrutura, como seria o ensino médio ideal para Cláudia Costin? Bom, primeiro, o ensino médio ideal tem que contar com professores. O que quer dizer? Ninguém transforma a educação no papel. É fundamental tornar a profissão de professor mais atrativa. Nesse sentido, e indo ao encontro do PNE, a melhor escola de ensino médio é a escola em tempo integral, chega de trabalho infantil ou de trabalho adolescente. Nós precisamos ter os estudantes de ensino médio tendo uma vida de ensino médio na escola. Isso quer dizer professores alocados a uma única escola, com tempo na escola para colaborativamente pensar a construção da aprendizagem dos seus alunos. Isso também quer dizer, e volto à minha frase, vamos pensar grande, quer dizer sim, como bem colocou a Débora, financiamento para a educação. O ponto que ela levantou não deve ser desprezado. Muitas vezes as pessoas acham que o Brasil gasta muito em educação e não gasta bem, falta gestão. Na verdade, faltam as duas coisas, falta dinheiro e falta gestão. É fundamental realizar aquilo que a ONU pactuou em 2015, que é assegurar educação de qualidade, com equidade, de forma inclusiva, para todos, não só para aqueles que passaram numa prova seletiva
para um instituto federal ou que estão numa escola particular com uma proposta super arrojada, que todos tenham direito, até para reaproveitar o que a Débora falou, a ter laboratório de ciências, de física, de química e biologia nas suas escolas, como boa parte das escolas de Pernambuco tem, por exemplo, então isso vai ser muito importante. Para além disso, vai ser, para além da atratividade da carreira, o que quer dizer, sim, salários, e quer dizer olhar para o professor como um profissional, como alguém digno de respeito profissional e não de pena, como muitas vezes a mídia trata o professor. E olhar para o adolescente que está no ensino médio de forma não infantilizada. A idade certa para o ensino médio é dos 15 aos 17. Tem muitos de 18, 19, mas é 15 a 17. Ele, aos 16, quando ele entra para o segundo ano, ele fazer uma escolha, ele não é uma criança. Ele vai escolher uma área de aprofundamento depois de ter sido exposto a todas as disciplinas, a todos os conteúdos das disciplinas. Então, isso faz sentido, repito, entre os 30 melhores países no ranking do PISA fazem isso, talvez o Brasil tentou um caminho diferente, mas fica claro que uma escola que dá um verniz de cada área não vai ensinar a pensar. Então, daí a importância da gente avançar. E com relação ao Pronatec, o Pronatec não dialoga bem com o ensino médio técnico e nem com o que vai ter como itinerário formativo dentro dessa nova proposta. Cláudia, você acha que a reforma pode ser barrada ainda ou não? Como pensa, Débora? Eu acho que ela pode e deve ser aperfeiçoada. Toda mudança traz resistência. A prática vai mudar, né? Só para concluir, o setor educacional é altamente conservador, com um discurso progressista e uma prática conservadora. A gente precisa avançar vendo o que funciona bem, o que não funciona, sem infantilizar os adolescentes e sem fazer com que o professor tenha que dar aula em 4 lugares para completar o seu salário, com escolas em tempo integral, com uma abordagem mão na massa, em que o professor seja cada vez mais um assegurador de aprendizagem e não, como muitas vezes acaba acontecendo, um, entre aspas, mero fornecedor de aulas expositivas. Isso tudo precisa mudar. Perfeito. E isso é um ponto de convergência entre você e a Débora, né? A questão do profissional, eu acho que é mais do que patente, que precisa ser revista. Gente, infelizmente o tempo acabou, quero agradecer muito a cada uma de vocês, uma palavrinha muito curta. Débora, muito obrigado por ter participado com a gente, por ter aceitado o nosso convite, engrandeceu muito aqui o nosso debate e trouxe muita informação para a gente. Obrigado, Débora. Eu que agradeço a TV, agradeço o convite, a Cláudia por topar o debate e fazer uma divulgação do nosso site, né, da Rede Escola Pública Universidade. Também a gente tem os vídeos das lives que discutem a reforma do ensino médio, a reforma profissional, então convido vocês a conhecer e agradecer mais uma vez e vamos continuar debatendo, que é bastante importante. Muito obrigado. Cláudia, muito obrigado também pela participação. Muito conhecimento demonstrado aqui com brilhantismo. Parabéns pelo seu aniversário. Estamos gravando o programa na data do aniversário aqui da Cláudia. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. E aniversário trabalhando é isso mesmo. Não tem folga para ninguém, Cláudia. Obrigado. Professor, eu queria agradecer muito o convite e aproveito para dar o meu endereço de Twitter, onde eu debato com professores apaixonados por educação e até adolescentes todos os dias, @CláudiaCostin, e eu escrevo lá todos os dias sobre educação. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado a vocês que acompanharam mais essa edição do Câmara em Pauta. Evidentemente que o assunto é muito extenso, você pode continuar pesquisando o tema aí na internet, tem muito material para ler, muitos argumentos que reforçam a necessidade da reforma, muitos argumentos que explicam o porquê que a reforma não está sendo bem feita. Então, acesse esses materiais e espero que o Câmara em Pauta, que trouxe esse tema aqui também, tenha contribuído para formar e balizar um pouco da sua opinião sobre o assunto. Muito obrigado, nos vemos numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.